E se você não conseguisse mais esconder seus pensamentos? E se você conseguisse ouvir seu cachorro? Ou seu gato? Os meus provavelmente me xingariam de otário o tempo todo. Não, mentira, eles são carinhosos. Esse é mais ou menos o enredo do livro que a gente vai falar essa semana. Que eu e as vozes na minha cabeça vão falar essa semana, né? Porque eu usei plural. Que é o Mundo em Caos. Eu sou a Ana, Dona Entre Linhas. E essa é a resenha da semana. Mundo em Caos foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Muito mais positivamente do que eu jamais teria esperado. Porque quando eu vi a sinopse desse livro a primeira vez, eu falei, meu Deus... O potencial caótico negativo disso aqui é muito alto. Porque eu fiz mó frufru pra deixar esse livro assim, mas vamos lá. A sinopse diz o seguinte: uma infecção rara e perigosa causou a morte de todas as mulheres. Os pensamentos dos homens podem ser ouvidos em um fluxo caótico de sons. O ruído está por toda parte. E é impossível guardar segredos. Pelo menos era o que Todd Hewitt achava. As mulheres morreu tudo. Isso não podia ser bom, assim. Pra mim, quando eu vi esse livro na prateleira, eu fiquei um pouco hipnotizada pela capa dele, porque, olha, essa capa ela é belíssima, ela é muito bonita. Não sei se dá pra reparar daí, mas o corte da página é totalmente vermelho. Esse livro é de uma trilogia, e a trilogia segue esse padrão de capa. A Intrínseca fez um serviço impecável com esse livro, de botar uma cor na lateral e sempre ter essa cor também representada na capa, mas o livro em si é todo preto e ele tem algumas páginas pretas que são, né, as divisórias de partes. Eu vou ficar tirando ele toda hora daqui, não interessa o quanto eu arrumo. Vou deixar ele deitado. Os outros livros são de outras cores, são cores diferentes. Vou falar um pouco sobre a estrutura de O Mundo em Caos, estrutura física mesmo, antes da gente entrar um pouco melhor nos detalhes sobre o enredo em si, e uma sinopse um pouco mais profunda do que as poucas linhas que tem na capa. Qual que é a coisa mais hipnotizante desse livro? Não só a capa é muito bonita, a Intrínseca fez um serviço muito bom com isso, mas eu acho que dá pra ver na câmera refletido que tem umas palavrinhas na capa, né? A capa é fosca e aí tem umas palavrinhas em brilhante que refletem. E isso tá presente dentro do miolo do livro. Deixa eu encontrar uma parte aqui que tenha. Aqui. Isso aqui acontece algumas vezes ao longo do livro. Não são tantas, vocês viram a dificuldade que foi encontrar essa página. Mas isso aqui acontece algumas vezes no livro todo. O que isso representa? Na sinopse ele fala sobre um ruído que está por toda parte. Esse ruído é o fluxo de pensamento das pessoas do livro. Existem algumas partes onde vai estar tomado por ruído a página. Além disso, eles também usam um recurso muito interessante de mudança de fonte, né? Mudança de tipografia ao longo do livro para representar situações diferentes. A maior parte do livro é numa fonte serifada, eu acho que é a Times New Roman, que é o fluxo de pensamento do Todd, que é o personagem principal, a gente já vai falar sobre ele. Mas às vezes vai aparecer uma fonte diferente, né, mais arredondadinha, mais divertida, digamos assim, pra indicar que é o pensamento de outra pessoa, ou talvez de um animal, ou alguma coisa assim. Um fluxo de pensamento de algum bicho. Tem essa aqui que é o Manti, eu acho que é o cachorro. Ah não, o Manti usa travessão. Esse aqui é um esquilo que eles encontram pelo caminho, que fica provocando o cachorro do Todd. Muito bom. Outro recurso que eles usam bastante, né, que o Patrick Ness usou muito nesse livro, que a editora deixou uma nota aqui, é sobre a linguagem do livro. Esse livro ele tem uma linguagem bastante informal, por vezes até... não vou dizer errada, porque não é errada. É uma linguagem muito fora da norma padrão. Porque o Todd, ele não é um menino educado, formalmente educado. Então ele fala do jeito que ele quer falar. E aí o livro, o Patrick Ness e a tradução respeitou isso nele, quis deixar um linguajar um pouco mais fluido, um pouco mais... pra você entrar melhor em contato. Porque o Todd é um menino de 13 anos, sabe? Um menino de 13 anos não fala rebuscado, ele fala do jeito que ele quer. Enfim, essas são as partes mais estruturais do livro, que me chamaram muita atenção. Chegou o Goiaba, que é o meu mundo em caos. Bom, a cor do primeiro livro eu acredito que seja o vermelho, porque é um livro muito cheio de emoções muito fortes. Porque é um livro onde a gente vai descobrir muita coisa. E agora eu vou entrar um pouco na sinopse mais profunda. Qual que é a problemática do livro? O Todd é um menino de 12, 13 anos. Ele mora num lugar chamado Novo Mundo, que é o seguinte, a humanidade
estourou o planeta Terra e aí eles foram atrás da Terra 2. O Douglas Adams ficaria muito orgulhoso dessa galera, porque enfia todo mundo numa nave e dispensa pra outro planeta. Demorou muitos anos pra chegar e blá 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 blá. Isso vocês vão descobrir no livro direito. O lugar onde Todd mora é um vilarejo, assim, tem muito pouca gente, é um bem pequenininho. E todas as pessoas que moram lá são homens, como a sinopse pequenininha mesma disse. Todas as mulheres morreram, elas, né, sumiu. Quando eles chegaram nesse novo mundo, ele não tava vazio. Não foi localizado que ia ter vida inteligente no planeta e os humanos falaram, beleza, essa é a Terra 2. Esse vai ser o novo mundo. Mas ele não estava vazio. Tinha uma espécie nativa que eles chamaram de Speckle. Houve uma guerra entre humanos e Speckle. E, segundo a história, foi lançada uma doença, um vírus, que dizimou todas as mulheres. Nenhuma mulher resistiu a esse vírus. E causou o ruído nos homens, que é a incapacidade de esconder os próprios pensamentos de forma natural. Então, todo mundo consegue ler a mente dos homens. E consequentemente, eles acabaram conseguindo também ler entender o fluxo de pensamento de animais. E o Todd, ele vai... Um belo dia, ele tá colhendo maçãs do pântano, amando do pai adotivo dele, porque a mãe dele morreu com o vírus, o pai dele também morreu na guerra dos Speckle. E aí o Todd tá colhendo maçãs do pântano um dia e ele escuta silêncio. E isso deixa ele intrigadíssimo. Ele pensa, meu Deus, como assim? Eu tô ouvindo silêncio. Isso não existe no meu mundo. No meu mundo existe fluxos de pensamento de todo mundo. No meu mundo existe ruído. Ruído pra todos os lados. Absolutamente todos os lados. Não. O que é esse silêncio? E a partir daí, ele vai descobrindo coisas. Uma dessas coisas, e eu vou deixar esse detalhe aqui, porque tá na lingueta aqui do livro, é que o silêncio é uma menina. E a partir da descoberta dessa menina, o mundo do Todd vai virar completamente de ponta cabeça. Esse livro, ele discute muito as condições de crescimento. O que você faz pra se tornar um homem? Ou você se torna homem? Como é que isso acontece? Qual que é o processo? Porque na vila do Todd... Porque na cidade do Todd, em Prentisstown, existe um processo que você passa quando você faz 13 anos. E o aniversário do Todd tá chegando. Ele descobre esse silêncio, né, que é uma menina, muito próximo do aniversário dele de 13 anos. Faltam um mês pra isso, faltam 30 dias pra ele se tornar um homem, pra ele passar pelo ritual de se tornar um homem. E aí, como tudo acontece muito próximo, os pais adotivos do Todd falam, então, a gente não vai poder deixar você aqui, você vai ter que fugir. Vai embora, cata seu silêncio e desaparece. Porque você é uma peça-chave e você não pode cair nas garras do prefeito e dos capangas dele. E aí o Todd foge e aí vai começar uma fuga alucinada dele com o silêncio pra tentar encontrar um lugar seguro e tal, e fugir do prefeito e dos homens dele. Qual que é a parte mais interessante que eu achei super divertida desse livro? É um faroeste alienígena, isso é muito engraçado. Porque todo mundo com os cavalinhos falam. Os cavalos falam. Meu sonho era ouvir o pensamento de um cavalo. E é tão bonitinho, o cavalo fala. Assim, eles pensam, né? E aí as pessoas os homens conseguem entender o pensamento dos cavalos. E, bom, vão acontecer muitas descobertas. O Todd vai descobrir muita coisa que vai totalmente contra o que ele acreditou a vida dele inteira. E aí, voltando pra cor do livro, eu acho que eles escolheram o vermelho porque as emoções são tão fortes e boa parte dessas emoções são raiva e ódio e inconformidade. O Todd, ele fica completamente confuso. Ele, como assim? Era assim a minha vida inteira, por que não é mais? E passar por isso, por todas essas mudanças que vão acontecer no mundo, sendo um adolescente que tá prestes a se tornar um homem, que não aguenta mais a ansiedade pra se tornar um homem, a cabeça desse menino vai ficar completamente doida. E todo mundo vai saber, porque ele não consegue esconder o ruído dele. E essa foi a primeira parte do vídeo, com uma sinopse um pouco mais aprofundada, além da que já tá na capa do livro. Eu tentei dar o mínimo de spoilers possível. Não sei se você considera dar ideias sobre o que o livro trata um spoiler, eu espero que não. Essa aqui tenta deixar um pouco mais claro pra sua leitura. A partir de agora eu vou dar alguns spoilers, sim, sobre a história.
Talvez eu não fale tanto quanto eu acho que eu falo, mas a partir daqui você decide se você quer assistir ou não, se você quer pausar o vídeo e voltar depois. A gente se entende. Se o Goiaba não destruir mercenário. O que você achou do livro, Goiaba? Ele não tem nada a declarar. A menina que o Todd conhece, ele descobre depois que o nome dela é Viola. E como o Todd acaba tendo que fugir, porque o prefeito tem algumas ideias um pouco absurdas, assim, um pouco extremistas sobre o que é ser um homem, e ele descobre mais ou menos como funciona o ritual para se tornar homem, e ele fica um pouco chocado, né, o Todd. Ele pega a Viola embaixo do braço e vai embora. A ideia do Killian e do Ben, que são os pais adotivos do Todd, é que ele pegue um mapa, uma mochila, o cachorro dele, que é o Manji, e a garota, e eles se encaminhem para um lugar chamado refúgio. O Todd não lê, como eu falei, como eu comentei um pouco, ele é um menino mal educado. Ele não teve tanto acesso assim à educação formal, ele nem gostava da escola, então ele não sabe ler, ele é 100% analfabeto. Ele sabe cuidar de ovelha, ele sabe colher maçã do pântano, é isso que ele sabe coisas práticas. Escola formal não era uma preocupação para ele. A partir do momento que ele precisa fugir, se ele não tivesse a Viola para ajudar, tudo teria ido pro espaço. Mas ainda bem que ele tem. E aí ela consegue ler o mapa e eles vão em direção a refúgio. Nesse meio caminho, eles encontram cidades diferentes, né? Vilas diferentes, cidades diferentes, que tem mulheres e homens vivendo em harmonia. E isso deixa os dois, assim, principalmente o Todd, muito chocado. Como é possível ter homens e mulheres convivendo? Tipo, como que as mulheres sobreviveram? E aí ele vai descobrir a verdade por trás da doença, por trás do vírus que gerou o ruído e tal. Eles chegam a refúgio, no fim das contas. Eles têm uma surpresa um pouco desagradável por lá. E assim, como eu disse, são tantos detalhes frustrantes, são tantas coisas intensas que o Todd vai descobrindo, que cada vez mais ele vai acumulando essa raiva, esse ódio dentro dele. E meio que era a intenção do prefeito, porque ele precisa passar pelo ritual para virar homem. Ele é um homem de Prentice Town, né? Ele ainda é um menino de Prentice Town. Ele quer virar homem, passar pelos últimos 30 dias ali de infância dele para finalmente se tornar um homem. E aí rola muito essa discussão do que é necessário para se tornar um homem. Será que ele realmente precisa passar pelo ritual de Prentice Town? Será que esse ritual é a melhor ideia para você se tornar um homem? Será que existem outras formas? Será que toda a jornada significou alguma coisa para ele? Outra verdade que ele descobre ao longo do caminho é com relação aos Speckle, que teve a guerra com os humanos. Ele vai entender quem são realmente os Speckle, só que ele vai entender de uma forma um pouco dura. O mais divertido de ir entendendo essas coisas junto com o Todd é que a gente tá dentro da cabeça dele e tá todo mundo dentro da cabeça do Todd. Todo mundo sabe exatamente o que ele tá pensando. Ele é só um menino, então ele entrega muita coisa, sabe? Os meninos do nosso mundo, né? Do mundo real, digamos assim. Não só meninos, como meninas também. A criança não tem muito essa capacidade de manter um segredo, de segurar as coisas. Eles são muito francos. Crianças falam mesmo. Crianças para adolescentes, até uma parte ali da adolescência. A gente é muito franco. A gente não tem muita vergonha de falar o que tá passando pela nossa cabeça. É um pouco isso que o ruído representa, sabe? Você adquire alguma maturidade conforme você vai crescendo e vai entendendo que tem certas coisas que a gente pode não falar, ou então a gente se inibe e decide esconder espontaneamente algumas coisas, achando que se eu falar isso eu vou me dar mal, se eu falar aquilo não vão gostar de mim. Esse livro, ele tem muito forte essa ideia de o que aconteceria se as pessoas soubessem todos os seus pensamentos. E como os homens do livro lidam com essa ideia de que só eles têm os pensamentos lidos. Porque, assim, as mulheres não têm. As mulheres não foram afetadas por essa parte do vírus. E aí? O que será que acontece? Como eu comentei na primeira parte do vídeo, o Todd escuta silêncio quando ele encontra a Viola. É a primeira vez na vida dele que ele ouve silêncio, porque ele passou a vida inteira cercado por homens. Como que o homem masculino lida com isso nesse mundo de ter os pensamentos tão expostos, de estar o tempo todo exposto ali? Então, a minha primeira ideia quando eu peguei esse livro na prateleira era: meu Deus, isso aqui vai ser o manual
red pill, assim, falando com todas as letras. Esse livro vai ser horrível. E aí eu descobri que, na verdade, não, é exatamente o contrário. Ele é um livro que ele traz muita reflexão quanto ao que é ser homem, o que é se tornar um homem, a relação entre homens e mulheres, como que se sentiria uma pessoa que não tem a possibilidade de esconder sentimentos muito íntimos, sabe? Como você se sentiria se você não tivesse a capacidade de manter alguma privacidade de pensamento. Isso é muito sufocante, essa ideia. Esse livro, ele funciona muito como uma ficção de aventura faroeste incrível para qualquer idade. Ele é um livro impressionante nesse sentido, mas se você quiser ler esse subtexto também, ele traz muita força. Passou a ser, assim, a minha trilogia favorita da vida. Os outros 2 livros não ficam muito atrás, mas pra frente eu vou fazer uma review sobre os 2. Mas por enquanto a gente fica aqui com O Mundo em Caos, ou The Knife of Never Letting Go. O título original passa a fazer sentido eventualmente dentro da história. Existe um filme do livro. É um filme que funciona muito mais pro lado da ficção científica, do faroeste, da aventura, do que pro lado da reflexão. Mas não deixa de ser um filme bom. Eu gostei bastante. Eu assisti logo depois que eu terminei de ler o livro. Eles têm muitas diferenças, houveram escolhas ali por parte da produção do filme que divergiram um pouco da intenção inicial do livro. Mas não foram escolhas que causaram prejuízo pra história, não do meu ponto de vista. A gente tende a achar que filme geralmente é muito ruim comparado com o livro. Não. O filme, na verdade, dentro dos parâmetros mais hollywoodianos, ele funcionou bastante bem. Então, fica aí a recomendação, se vocês quiserem assistir. E depois, se quiserem vir me xingar nos comentários falando, Ana, você deu uma recomendação péssima de filme. Tudo bem, eu não vou ficar triste, porque eu sei que, né, opiniões diferentes existem. E é isso, eu espero que tenha sido bacana essa introdução de O Mundo em Caos, que os meus spoilers não estraguem a experiência de vocês quando vocês forem ler, e que tragam alguma coisa a mais quando vocês voltarem aqui pra assistir depois de ter lido o livro. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.